Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao estudo dos arcanos maiores, no caso, o arcano do Rei de Ouros, encerrando assim a jornada que nós começamos no As de Ouros até essa grandiosa carta de acúmulos constantes de conhecimento para que a Magnum Opus fosse realizada. Magnum Opus, para quem não sabe, é uma axioma iniciático que a gente usa para definir a grande obra que é a construção da vida perfeita, que deveria ser o objetivo de todo espírito. E o Rei de Ouros, ele representa o auge do controle, do domínio e do poder sobre o elemento terra. E eu sinto informar a vocês, mas parece que aconteceu o mesmo fenômeno que eu tinha relatado e que eu tinha conversado quando eu estava explicando o rei, a rainha de ouros, com o rei de ouros. Eu fui pesquisar sobre como as pessoas hoje em dia estão explicando e falando sobre o rei de ouros e eu fiquei chocado com o que está acontecendo. As palavras que eu mais ouvi relacionadas ao Rei de Ouros, quando eu vi vídeos, assisti TikToks, Reels, assisti, sei lá, vídeos no YouTube, etc., sobre o Rei de Ouro, foi falando extremamente negativamente sobre ele. Pessoas definindo o Rei de Ouros como ganancioso, ambicioso, frio, indiferente. Eu vi uma moça falando que o Rei de Ouros era aquele homem rico, cheio de dinheiro, que só dá um pega em você e some. Eu ouvi absurdos sobre o Rei de Ouros que eu fiquei assim, meu Deus, esse povo realmente não sabe do que tá falando no tarô. Porque nitidamente eu entendo que a maioria das tiragens quando a gente faz é para grande massa, é para pessoas normais e do dia a dia comum que não estão focadas numa construção de uma evolução do próprio espírito, mas a interpretação que as pessoas dão me deixou um pouco reflexivo, porque todo mundo eu vi definir como se o homem rico fosse um homem ruim, como se o homem rico não conseguisse ter virtudes, como se ter riqueza fosse algo que corrompesse profundamente o espírito da pessoa. Eu ouvi um monte de crenças limitantes em relação a dinheiro, um monte de pessoa falando sobre o quanto ter dinheiro é negativo, do quanto ter dinheiro faz uma pessoa se perder, do quanto quem tem dinheiro só vai utilizar ele para bebedeira, para festa, para mulher e para coisas erradas. E basicamente todos os vídeos que eu vi só falavam mal do Rei de Ouros e de pessoas que possuem dinheiro como se fosse o maior crime do mundo ter uma vida de bonança financeira. Isso me fez refletir muito sobre como os seres humanos eles estão em guerra profunda com o elemento terra e de como eles consideram o elemento terra ou o apego aos bens materiais, que realmente é algo negativo, como sendo algo tipo que não dá para fugir. Que automaticamente, se você tem dinheiro e se você tem posses financeiras, automaticamente você é uma pessoa ruim. Se você tem dinheiro, não existe uma forma, entre aspas, honesta de se ter dinheiro pela visão que essas pessoas deram. E isso me deixou muito preocupado, porque eu estudo o tarô com a parte da cabala, com a parte do estudo arquetípico, com a parte do estudo histórico, eu leio vários livros, eu vejo a opinião de vários livros antes da minha opinião sobre o arcano, e eu estudo magia. E na magia a gente aprende que tudo é dual. A gente aprende que tem realmente a parte negativa do elemento terra, no sentido de um apego à matéria desregrado, mas que existe o lado positivo. E eu, pelo menos, quando aprendi tarô nos cursos da vida, nos livros da vida, sempre li e aprendi que o Rei de Ouros representa o ideal de perfeição. Por exemplo, o Rei de Ouros, ele seria, sei lá, aquele professor muito inteligente na escola que, por saber muito da matéria e ser muito didático, consegue te passar com tanto interesse a matéria que você sente vontade de também estudar ela. Ele acaba sendo um exemplo para você pela forma com que ele é apaixonado por aquele tema. Eu sempre aprendi que os arcanos do tarô eram representações do mais alto nível espiritual e que representariam um nível de perfeição e de equilíbrio. Então, o Rei de Ouros,
Ele deveria ser o homem perfeito, o homem ideal, que talvez a gente nunca alcance, mas que seria como se fosse a imagem de Cristo, sabe? Que a gente tem como um grande exemplo que a gente espera um dia alcançar, e exatamente por isso ele está lá no alto, muito longe da gente, porque assim a gente vai ter um farol para a gente seguir. Então o rei de ouros no tarô, ele não é um homem ganancioso, ele não é um homem corrompido pelo dinheiro, ele não é um homem maléfico. Ele representa o ideal da pureza do autocontrole sobre o dinheiro. Ele representa o homem que tem muitas posses, mas essas posses não possuem a mente dele. É aquele homem que tem uma neutralidade. Ele não se envaidece pela posse do ouro. Ele possui o ouro, ele é rico, ele é abundante, mas ele não deixa esse dinheiro e esse poder que ele tem corrompê-lo. Da mesma forma, revendo vídeos recentes do pessoal explicando o imperador totalmente errado. O imperador, quando a gente estuda através da Cabala, representa a esfera de Júpiter, a esfera associada à misericórdia divina, em vez do rigor. É uma esfera que representa o arquétipo dos grandes deuses, como Zeus, Odin, no caso, a face sábia. O imperador seria a representação do homem perfeito, do homem que consegue ser imperador tanto na terra quanto nos céus. Então, aqui no Rei de Ouros, originalmente no tarô, ele representa a pessoa que conseguiu lapidar-se completamente a ponto de chegar nesse local, tendo total domínio sobre o elemento terra, sem se corromper com esse poder que os objetos materiais dão para ele. Esse homem aqui seria um homem espiritualizado que percebe e entende que, mesmo ele tendo muito dinheiro, que esse dinheiro não serve de nada, porque ele vai morrer e esse dinheiro vai ficar aí para ser corroído pelas outras gerações. Então é aquele homem que entende que ele tem muito dinheiro e que ele é próspero porque ele fez por merecer estar nesse local de prosperidade, mas que ele entende que a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Ele entende que quando o corpo dele morrer, quando essa carne apodrecer, quando essa carne virar comida de verme e a terra comer, que apenas o que ele levar de riqueza espiritual será verdadeiro. Esse aqui é o arquétipo do rei, que ele tem noção de que a vida dele como rei é para melhorar o mundo, melhorar a vida dos seus súditos, e que ser rei é um ato de devoção, é um ato de entrega pelos seus súditos. Então aqui a gente não está falando dos reis da antiguidade que eram corrompidos, dos reis facínoras e sanguinários. A gente está falando aqui de um ideal de um rei perfeito do elemento terra, que tem total controle sobre o elemento terra, que sabe movimentar e tem habilidades com a terra, e ainda assim é um homem extremamente generoso, que utiliza de toda a prosperidade, de todo o conhecimento que ele tem sobre o elemento terra, sobre o dinheiro, para também ensinar outras pessoas a serem tão prósperas e ricas quanto ele. Então, gente, falar tão mal do Rei de Ouros para mim foi um absurdo. Leiam depois um livro chamado Prosperidade, dois pontos. Fazendo amizade com o dinheiro, de Lair Ribeiro. Ler aquele livro foi uma das grandes transformações que eu tive na vida sobre a minha mente em relação ao dinheiro. Porque o livro ele vai debatendo e mostrando pra gente o quanto a gente é educado e ensinado desde a infância de que dinheiro é algo sujo, de que dinheiro não vem de meios lícitos, de que toda pessoa que tem dinheiro é orgulhosa, é vaidosa, e o quanto nós somos educados a acreditar que se a pessoa tem dinheiro, ela é ruim. Se a pessoa tem dinheiro, ela faz o mal. E o quanto, em frases como, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, explicando, obviamente, que camelo era o nome de uma corda muito grossa na época, que era feita de couro de camelo, e por isso era como se fosse uma corda, sei lá, da grossura de uma garrafa PET, e por isso que seria difícil passar pelo buraco da agulha, mostrando o quanto a gente acredita e idealiza de que se a pessoa tem dinheiro, ela vai usar esse dinheiro para humilhar os outros, para fazer o mal aos outros, como se não existissem pessoas com dinheiro que são boas, generosas, amáveis e gentis.
E a gente que estuda espiritualidade, que estuda a lei da atração, que estuda a percepção de que energia movimenta o universo, como é que você um dia quer ser rico, quer ser próspero, quer reinar sobre a sua vida financeira, se você tem inúmeras crenças que fazem você achar que a pior coisa do mundo é ter dinheiro? Na verdade, as pessoas mais maldosas que eu conheci na vida e que mais faziam mal eram pessoas que não tinham dinheiro e resolviam fazer atrocidades para poder ter dinheiro. Então, assim, me deixou muito preocupado essa visão do Rei de Ouros como um homem ganancioso, como um homem maldoso, como um homem que usa do seu dinheiro para humilhar as mulheres, para humilhar as outras pessoas, para poder abusar psicológica e mentalmente dos outros e explorar todo mundo. Poxa, como é que transformaram o Rei de Ouros e o ideal simbólico de um homem que reinou e dominou perfeitamente o elemento terra em um grande vilão? Eu cheguei a ver pessoas falando do Rei de Ouros com um mar de ódio, com um mar de insatisfação, como se estivessem lembrando de alguém, e eu fiquei assim, ué, essa pessoa ela tá falando sobre o Rei de Ouros ou sobre alguém que ela tem raiva? Porque eu não tô entendendo isso daqui. Então, da mesma forma que deturparam o símbolo da Rainha de Ouros, parece que também corromperam o símbolo do Rei de Ouros. E parece que essas pessoas elas não estão estudando cabala, elas não estão estudando hermetismo, elas não estão estudando magia, elas não estão entendendo e estudando o elemento terra. Elas não estão entendendo que o processo de avanço e de desenvolvimento do elemento terra, ele é gradual. O homem apegado à matéria, ganancioso, cheio de erros, ficou lá atrás no 4 de ouro, gente. Quem tá assistindo sequencialmente os vídeos entendeu aqui o que eu falei. O 4 de ouros mostra um rei totalmente apegado às moedas de ouro, totalmente dominado por elas, só pensando nelas, vivendo por elas e totalmente corrompido pelo ciclo material. A gente trabalhou e limpou essa falha moral do elemento terra no 4 de ouros. Já veio 5, 6, 7, 8, 9, 10, pajem, cavaleiro, rainha, rei. E vocês acham que o rei de ouros ainda vai ser um homem apegado à matéria, apegado à terra, a ponto de se corromper e de querer corromper os outros? A não ser que você esteja fazendo uma tiragem onde a pergunta tenha sido para um contexto negativo, e aí sim tenha saído o Rei de Ouros, que aí você pode observar ele pela face de uma possível ganância, etc, etc, não tem sentido. Porque originalmente o arquétipo do Rei de Ouros não representa isso. Mas se você pergunta, sei lá, qual é a falha que eu ainda estou cometendo que me impede de evoluir? Se sai um rei de ouros, aí sim você pode interpretar ele no lado oposto, como se fosse realmente esse homem ganancioso que não tem controle sobre o lado financeiro da própria vida. Mas os vídeos e as resenhas que eu vi sobre esse arcano tratavam como se não existisse a possibilidade de existir uma pessoa com dinheiro que seja boa, uma pessoa que tenha bens materiais e que não seja exploradora. Então, avaliem as crenças que vocês têm. Lembrem-se que nós criamos a realidade o tempo inteiro com as certezas que nós carregamos em nossa mente. Se você tem tantas certezas negativas sobre o dinheiro e você ojeriza tão profundamente o dinheiro, como é que você acha que ele vai vir para a sua vida e como é que você acha que você vai se tornar um dia uma pessoa rica se você inconscientemente define que a riqueza é a corrupção da sua alma e do seu espírito? Porque o que corrompe um homem não é o objeto, mas sim o uso que ele faz no objeto. Imagine aqui se eu falasse que facas são horríveis e que deveriam ser abolidas as facas e que nenhuma casa deveria mais ter facas, afinal facas podem cortar. O uso que você dá a uma faca que define se ela é uma boa ferramenta de trabalho que lhe auxilia a cortar coisas em pequenas partes ou se ela é um objeto de maus tratos e de perfuração de um sentido negativo. Então, o dinheiro ele não é um problema, nunca foi, nunca será. Na verdade, na maioria das vezes, o dinheiro é uma solução.
Se você tá numa fila de hospital, você pode pagar um particular. Dinheiro não é solução, não é algo maravilhoso, não. Se você tá com fome, você pode ir para um restaurante bom, não é uma solução, não. Se alguém da sua família tá passando necessidade, tá precisando de uma roupa, de uma comida, de um auxílio numa situação de emergência, dinheiro não é solução, não. Então, por que tanta definição do dinheiro como algo negativo? Quando a gente aprende sobre os 4 elementos da magia, a gente começa a entender que nós fomos criados e educados a ver o dinheiro de uma forma negativa e usar do dinheiro de uma forma negativa. Tem pessoas que querem ter dinheiro para humilhar os outros, para esfregar na cara dos outros: "Olha como eu consegui dar a volta por cima". Mas você pode usar esse mesmo dinheiro que você queria para esfregar na cara de alguém para comprar um livro, para fazer uma viagem por você, para melhorar a sua vida, para comprar algo mais confortável para sua casa. Então, o dinheiro ele nunca vai ser um problema. Ele vai ser uma solução na maioria das vezes. O problema é quando você se apega e deixa esse dinheiro dominar a sua mente. Pode parecer que eu tô dando um sermão aqui, mas tudo que eu tô falando é inteiramente o arcano do Rei de Ouros. Porque o Rei de Ouros é um homem que trabalhou todas as virtudes que eu expliquei lá no Cavaleiro de Ouros, que já trabalhou os 20 pontos do Código de Honra dos Cavaleiros medievais. Ele é um homem que já saiu da infância do apego material do pajem e de não saber o que fazer com o dinheiro. Ele já dominou a vaidade e o orgulho dele no cavaleiro. Ele já foi acolhido e já viu que o valor verdadeiro é o amor de sua esposa, a Rainha de Ouros. Então ele não é esse homem maldoso. Claro que dependendo da pergunta, da questão, do contexto, da resposta, pode realmente representar um homem vaidoso, um homem frio, um homem indiferente, um homem de posses que tem maldade, mas lembrando, o ideal do Rei de Ouros, por essência, não é esse. O ideal dele é realmente um homem perfeito, equilibrado, justo, honesto. E por aí vai. Rei, para quem não sabe, vem lá do latim rex, e rex significa dirigir, conduzir. Então, na origem da etimologia, o rei era um condutor. Originalmente acreditavam que o rei era uma encarnação de um próprio Deus, que era um espírito escolhido para poder fazer com que as pessoas evoluíssem e saíssem da miséria. Óbvio que quando a gente encarna aqui, a coisa é diferente e a gente se corrompe. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava lendo um livro onde um espírito muito evoluído falou que ele não entendia por que nós humanos falhávamos tanto. Que ele já estava há muito tempo no plano espiritual e que ele achava a encarnação super fácil. E aí desafiaram ele: então por que você não encarna para ver se você realmente vai conseguir ser essa pessoa boa lá embaixo? E ele encarnou, e quando ele chegou aqui, ele até fez umas coisas boas, mas ele acabou se afundando em alguns vícios, em alguns prazeres, e quando ele voltou pro plano espiritual, ele assumiu. Olhando daqui de cima é fácil, mas descer lá na carne, na terra, estar num corpo humano, sentir os impulsos biológicos que aquele corpo gera e tentar resistir é bem diferente. Então, originalmente, a ideia do rei deveria ser de um protetor, de um líder, de alguém que deveria proteger as pessoas e fazer o melhor pelos seus súditos. A ideia foi corrompida depois, por nós humanos. Mas é ideal, no mundo arquetípico, esse rei tem que ser perfeito. É que nem lhe dar, sei lá, o cargo de juiz. O cargo de juiz, no ideal, representa a perfeição do magistrado equilibrado e justo. Mas se você quiser medir o juiz pelo juiz fulano de tal, pelo julgamento errado do juiz fulano de tal, você vai errar, porque você vai estar atribuindo à pessoa o erro do cargo. E de novo, o Rei de Ouros é perfeito. Homens que se vestem de Rei de Ouros e às vezes acabam usando desse poder financeiro para poder machucar os outros e dominar os outros, aí é a responsabilidade dele e não do Rei de Ouros. Então, sim, o Rei de Ouros numa tiragem pode vir de uma forma extremamente negativa, que nem todas essas pessoas interpretaram, mas em essência, ele não é isso. Em essência, ele representa outra coisa. E é importante a gente ter isso claro, porque as pessoas hoje em dia não estão estudando tarô, não estão lendo, não estão aprendendo, não estão fazendo um processo de estudo histórico. Eu, por exemplo, quando vou fazer um vídeo aqui para vocês já devem ter percebido.
Eu procuro o que é rei, qual era a etimologia de rei, quais foram os reis da história famosos, quais foram os reis piores, quais foram os reis bons. Lá no vídeo do Imperador eu cito Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Eu procuro o que é a ideia do pentáculo, por que ele tem esse símbolo, por que é uma estrela, que eu já expliquei lá no As de Ouros. Eu quero saber detalhe por detalhe para eu não sair falando besteira, que nem muita gente fala. Sermões à parte, bora lá para a carta. Rei, como eu falei, representa Rex, o condutor, aquele que dirige e aquele que faz com muita dedicação. Ele é aquele que tem total domínio sobre a sua vontade e sobre o elemento terra. Então ele sabe usar do dinheiro para poder fazer com que esse dinheiro se torne cada vez maior. É aquele homem que ganha um dinheiro que ele gasta uma parte, economiza uma parte e investe outra parte. Então ele sempre está fazendo o dinheiro dele crescer. Ele não compra nada por impulso, ele não compra nada sem sair das finanças dele, do controle financeiro dele. Então ele é um homem muito regrado e muito disciplinado. E o Rei de Ouros, ele representa a historicidade do poder sobre a Terra. Tem uma runa nórdica que eu gosto muito, inclusive, quando eu terminar o curso de tarô, eu vou fazer um curso de runas aqui para vocês, que se chama Ferru. E a runa Ferru é conhecida como a runa das posses. E quando minha mestra de runas me ensinou sobre a runa Ferru, ela me disse o seguinte: que a runa Ferru ela falava sobre a posse e o direito que alguém tem sobre a terra com base na dedicação que ela teve a essa terra. Por exemplo, se você é um homem e você conquistou o seu pedacinho de terra lá na antiguidade, e todo dia você revolvia essa terra, todo dia você limpava essa terra, todo dia você tomava sol quente na cara e suas gotas de suor caíam sobre essa terra. Às vezes você estava cortando um pedaço de mato e você cortava seu pé, sua mão, e você deixava gotas de sangue seu cair sobre aquela terra. Então, você se esforçava e parte da sua energia, parte da sua essência caía naquele solo que no seu sangue e no seu suor passava por seu direito ser seu. Então, o Rei de Ouros é aquele homem que pegou um lugar que não tinha nada, que era completamente ermo, cheio de bicho, cheio de mato, cheio de planta que não serve para nada, pelo menos na visão de limpeza e na visão de tomar um domínio da terra. E ele foi lá, limpou aquele mato, tirou o pedregulho da terra, revolveu a terra, adubou a terra, cuidou dela, colocou as plantas e depois de muito esforço, de muito cuidado, tirando a erva daninha, molhando todo dia, adubando todo dia, ele conseguiu, no momento certo, ter a colheita dos seus próprios frutos. Então, o Rei de Ouros, de novo, é um homem que tem uma relação de respeito sobre a terra, uma relação de entendimento com a terra. É aquele homem que segura um torrão de terra nos dedos e ele sabe dizer se aquela terra é boa e próspera ou não. Lembro de uma vez que eu fui com um tio meu que ele queria comprar um terreno. E aí ele foi me ensinando, ó, dá uma olhada aqui nessa terra, pega aquela, tá vendo a cor dessa terra? Isso significa que ela tem bastante mineral, mas ela tá com pouco humus, ela tá com pouca matéria orgânica. Então ela é boa para plantar um tipo de coisa, mas outro tipo de coisa ela não vai funcionar bem. Aí ele foi, cavou um buraco e foi olhando a profundidade daquele buraco, foi olhando os tipos de terra que tinha. Cavou um pouco, botou a mão na terra, perguntou: tem quantos dias que choveu? E aí responderam, ele foi, passou o dedo assim e falou: ó, tá vendo como a terra aqui ainda tá úmida? Então é um local onde a terra não fica seca fácil e ela tem uma boa retenção de água. Então é aquele homem que conhece a terra, que sente a terra, que vive a terra, que ele sabe perceber a terra. Esse é o Rei de Ouros, não aquele que estão definindo por aí. O Rei de Ouros ele conhece os tipos de solo. Ele percebe, ele sente a terra, porque ele já trabalhou muito nela, ele já suou muito nela. Ele bota a mão na massa, ele limpa, ele pega a enxada, ele se esforça. Ele não é um homem acomodado que fica deitado no sofá. Ele acorda com o sol e dorme com o sol. Ele se esforça de verdade, genuinamente e se entrega à terra. Ele é parte da terra. Ele entra no meio de uma floresta, ele entra no meio de uma mata e ele sabe se encontrar.
Ele é tipo uma caipora, sabe? Ele é parte da natureza. Esse é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é aquele homem disciplinado, aquele homem que tem a capacidade de fazer algo mesmo que ele não sinta vontade. Ele faz mesmo que ele esteja desanimado, porque ele sabe que ele precisa fazer. É aquele homem que vai acordar num dia chuvoso, num dia frio, e não vai dar uma desculpinha, eu quero ficar mais um pouquinho na cama que tá quentinho. Ele simplesmente vai tirar o cobertor e vai levantar e vai fazer, porque ele tem que fazer. Ele é aquele cara que já vai pra academia há anos. Então, pra ele não importa se tá chuviscando, se tá frio, se tem praia, se não tem, se tem trabalho, se não tem. Na hora que ele vai pra academia todo dia, ele vai estar lá na academia. E pelo corpo dele, pelo físico dele, mostra que ele é um homem disciplinado. Esse é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, ele saiu do zero. Lembram que eu sempre conto essa historinha? O Rei de Ouros começou como um homem qualquer, que foi lutando, lutando e se tornou um guerreiro, que foi lutando, lutando e se tornou um nobre cavaleiro, que foi lutando, lutando e foi crescendo e se tornou um chefe tribal. Esse chefe tribal lutou contra várias outras tribos e fundou o clã dele. O clã dele lutou contra tantos outros clãs que ele fundou um reinado dele. Esse reinado dele conquistou tantos outros reinados que ele se tornou um imperador. Quando ele chegar lá no Arcano Imperador. Então ele já passou como pajem, já foi escudeiro, já foi cavaleiro. Ele chegou aí por mérito. Ele é um homem de verdade. Não é um moleque. Ele é um homem. Um homem que hoje em dia a gente não enxerga, não encontra em quase nenhum local. Sinto lhes informar, provavelmente na maioria das vezes que você tirar para atender alguém com tarô, você não vai encontrar o ideal perfeito do Rei de Ouros realmente. Mas na carta do Rei de Ouros é esse homem de verdade que está sendo representado. Não baguncem com meu garoto não, que aí eu defendo o cara. Então, é aquela disciplina verdadeira. É algo mais forte do que ele próprio. Fazer o certo e seguir com o desempenho, com a disciplina e com a constância. O Rei de Ouros ele representa a emanação dos 3 signos do elemento terra: o taurino, o virginiano e o capricorniano. O Rei de Ouros taurino vai ser aquele rei que tem um reinado bonito, confortável, bem cuidado, cheio de alimentos, cheio de frutas. Para ele, a graça do reinado dele vai ser ter uma abundância de alimentos e que todos os seus súditos tenham que comer na mesa. Onde não falte alimento para ninguém, não falte uma casa confortável e quentinha para ninguém. O rei de Virgem vai ser aquele rei que é totalmente atencioso, analítico, que cuida da limpeza da população, que cuida do saneamento básico. As ruas serão limpas, terão lixeiras em todos os cantos. Ele gosta de tudo limpo, organizado, arrumado. As ruas vão ser organizadas. Tudo vai ser belo, harmônico. Não vai poder ter um lixo no chão. Vai ser aquele cara com leis rígidas, severas, mas leis que fazem a sociedade funcionar. Vai ser um perfeito rei. E vai ter o rei de Capricórnio, que vai ser aquele rei que vai ter o maior reinado de todos, com maiores domínios. E que vai construir algo tão sólido que por gerações as pessoas ainda lembrarão dele com saudosismo. Na época do rei tal, tudo isso daqui era diferente, tudo era bem cuidado. Ali era rei de verdade. Ali criou uma estrutura de verdade para a nossa sociedade. E até hoje a gente aproveita do que ele construiu. Então o rei de Capricórnio seria esse rei que constrói coisas para durar, coisas para todo mundo ter como aproveitar. Então, o Rei de Ouros é aquele cara que luta contra a gravidade. Eu gosto de fazer essa analogia. A gravidade, se a gente parar para pensar, é uma força, é uma energia que o tempo inteiro está nos jogando para baixo. Por exemplo, se você joga uma bolinha de papel para cima, ela vai jogar essa bolinha de papel para baixo, certo? Mas quando você está em pé, sem você perceber,
os músculos da sua perna, do seu pé, da sua batata da perna estão fazendo força para ele manter em pé. E você está lutando contra a gravidade. Só que como o seu corpo ele já está tão acostumado com a gravidade, ele não sente um peso, ele não sente uma resistência porque ele é mais forte do que essa tal gravidade, certo? A vida, ela tem várias pessoas, várias situações que são como a gravidade, que ficam tentando jogar a gente para baixo. E o Rei de Ouros é aquele homem que aprendeu e entendeu que se tem alguém jogando ele para baixo, aí é que ele vai se jogar para cima. Se tem algo tentando botar ele no chão, aí é que ele vai fazer questão de ficar em pé. Se alguém disse para ele que ele não consegue, aí que ele vai fazer questão de conseguir. Porque a motivação do Rei de Ouros é exatamente o devagar e sempre. Ele sabe que ele vai conseguir. Se alguém diz para ele que não é possível fazer aquilo, ele vai mostrar o impossível. Porque, de novo, enquanto o mundo está tentando jogar ele para baixo, ele está fazendo questão de se jogar para cima e mostrar quem é que manda. Então a disciplina é isso. Fazer mesmo sem querer. Fazer mesmo sem sentir vontade. Apenas fazer e entregar o que é preciso ser entregue. O que é preciso ser feito. Rei de Ouros é aquele rei que é basicamente tarefa dada é tarefa cumprida. Missão dada é missão cumprida e ponto. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele foi feito para tentar poupar energia por causa dos nossos antepassados que tinham escassez de alimento. Então a gente tem uma tendência às vezes a não ter feito nada, mas querer descansar, porque o nosso corpo ele acredita que sempre a qualquer momento a gente vai ter que fazer um esforço grande e que a gente tem que estar descansado para isso, porque era assim que os nossos antepassados viviam. Hoje em dia a gente está tão sedentário, e olha que o Rei de Ouros não tem nada de sedentário, que a gente vai na rua rapidinho, faz uma compra, volta para casa, nem andou muito e já deita para descansar e fica horas no celular, como se isso fosse normal. Enquanto nossos antepassados, quando iam caçar um animal, às vezes corriam 5, 6, 10 quilômetros para poder alcançar o animal e ainda tinham de carregar ele até em casa. A gente não faz esforço nenhum e fica dizendo que está cansado. Então a gente tem que vencer esse nosso cérebro que quer deixar a gente parado, quieto e letárgico. A gente tem que ter coragem de vencer o desafio. A gente tem que ter coragem de ser que nem um rei de ouros. Porque senão a gente vai ficar só naquele, só mais hoje. Ah, só mais hoje eu não vou pra academia. Só mais hoje eu vou comer esse bolo e não vou começar a dieta. Só mais hoje eu vou fazer mais isso. E aí a gente vai se perdendo na nossa essência. É bom também lembrar que o Rei de Ouros, ele obviamente tem momentos de descanso. Afinal, ele é um homem que trabalha tanto que quando ele quer descansar, ele mais do que merece descansar. Mas eu gosto de dizer que o Rei de Ouros é aquele que tem um perfeito equilíbrio entre o conceito de apolíneo e dionisíaco. Na filosofia de Friedrich Nietzsche, que é um dos filósofos que eu mais gosto, ele diz o seguinte, que existe os momentos apolíneos no nosso dia. Apolíneo vem de Apolo, que era o deus do trabalho, era o deus do sol, e na antiguidade, enquanto tinha sol no céu, nós estávamos caçando, procurando frutas e movimentando a terra. Então ele é o deus do trabalho, do esforço físico. E tem Dionísio, que era o deus do vinho, da bebedeira, da curtição, da festa e dos momentos cheios de festividades. E Nietzsche dizia o seguinte, que o excesso de ambos é um problema. Se você vive de trabalho, se você só quer trabalhar, se você é workólico e não consegue parar de trabalhar, chega uma hora que você fica louco de tanta estafa, de tanto estresse, de tanta ansiedade e de tanta sobrecarga. E se você vive querendo apenas sossego, apenas descanso, apenas tranquilidade, apenas festa, chega uma hora que você fica totalmente vazio dentro de si e você fica entediado de não ter nada para fazer. Então Nietzsche dizia que a gente tem que tentar encontrar o perfeito equilíbrio entre o dionisíaco e o apolíneo. Por quê? Se você parar para pensar, geralmente você sente muito mais prazer para descansar depois de você ter feito um esforço físico. Vamos dizer que tem um prato, tem uma pia cheia de pratos para você lavar. E aí você vê um monte de pratos, você olha assim, ah, não quero lavar não, vai dar muito trabalho.
Mas você bota uma música, vai dançando, vai ouvindo um vídeo, vai me ouvindo aí aprendendo tarô, e aí você vai se divertindo, vai passando o tempo e você lava todos os pratos. Aquela sensação de passar o rodo na pia, vela limpinha, impecável, e a sensação de que o trabalho foi feito, faz o descanso ser muito mais gostoso. Então, o trabalho, às vezes, o esforço, às vezes, ele dá muito mais sabor ao descanso. Esse rei de ouros aí, com certeza, quando ele senta nesse trono para descansar, ele tá leve. Que ele trabalhou o dia inteiro, se esforçou o dia inteiro, ele olha ao redor, tem uma casa linda, tudo arrumado, tudo impecável, dinheiro à vontade, dinheiro para tudo que ele quiser. Imagine aí, que tranquilidade, não é isso? Então, o rei de ouros, ele sabe também descansar, ele sabe também curtir, ele sabe também gastar em coisas boas, de qualidade, bem feitas. Ele sabe dar valor também ao material. Então, de novo, fala-se aqui sobre um homem equilibrado, um homem disciplinado, que ele bota um bloquinho todo dia, ele faz um pouquinho mais todo dia e chega uma hora que ele tem tudo o que ele quer. E ele tem tempo para poder, se ele quiser, tirar uma semana de férias, coisa que ele provavelmente não vai conseguir, mas se ele quiser, ele pode ficar uma semana de férias sem fazer nada e ele vai ficar tranquilo, porque ele tem dinheiro guardado suficiente para isso. Esse é o Rei de Ouros. Então, o Rei de Ouros é um homem constante, é um homem que é previsível, é um homem que todo mundo sabe o que ele pensa, todo mundo sabe a opinião dele, todo mundo sabe como ele é, todo mundo sabe o que esperar dele. Eu gosto de dizer que existe a diferença entre humor e emoção, e de clima e de tempo. Por exemplo, o seu humor é o estado constante que você tem. Por exemplo, se você se define uma pessoa extrovertida, geralmente, independente de que lugar você vai sempre extrovertida. Ou se você é uma pessoa risonha, independente de onde você está sempre risonha. Então esse é seu humor, que é como o clima de uma região, que é sempre o mesmo. Já as emoções são como o tempo, que pode alterar o tempo inteiro. Por exemplo, vamos dizer que você vai para uma região quente, com um clima, sei lá, subtropical. E aí você sabe que você espera daquele local um dia quente. E aí do nada você vê um dia de chuva. Você sabe que aquele dia de chuva vai passar porque o clima dali não é aquele. Então o Rei de Ouros é aquele cara que tá sempre previsível, ele tá sempre com o mesmo clima. Você sabe que um dia ele pode até sair do eixo, mas ele vai voltar logo mais pro eixo porque ele é previsível. Ele gosta de ser de um jeito e ele não consegue deixar de ser daquele jeito. Então, por ele ser disciplinado, ele é aquele homem que aprendeu a ser dessa forma e ele gosta tanto disso que para ele sair da disciplina que é a tortura, para ele deixar de trabalhar para passar um final de semana sem fazer nada que é a tortura, que é a agonia. Vocês já devem ter conhecido aquele cara que não consegue ficar parado. Ele arruma uma coisa para fazer, ele vai olhando, ele vai futucando, quando vê ele tá fazendo um monte de coisa porque ele não consegue ficar quieto. Então, o Rei de Ouros é esse cara. Ele tá sempre fazendo uma coisinha, arrumando uma coisinha, sempre se sentindo ativo. Ele tem a cabeça formada, sabe? Inclusive, para quem nunca parou para refletir, quando você termina de fazer um curso superior, diz o quê? Que você está formado. Por quê? Porque a sua cabeça ela foi moldada e formada para você ver o mundo daquela forma com que o curso que você fez lhe ensinou. Então, o Rei de Ouros, ele tem uma cabeça formada para lidar com o dinheiro, para lidar com negócios, para lidar com a matéria. Ele sabe olhar o mundo por esse lado. E por isso ele pode acabar sendo muito teimoso em alguns momentos. Mas é a forma de saber que ele tem e a forma com que ele se controla. Ele foi lá, teve um pensamento, esse pensamento foi crescendo, se tornou um comportamento constante. Esse comportamento constante se tornou um hábito dele de sempre fazer uma coisa de uma mesma forma e no final se tornou uma disciplina que faz com que ele sempre faça o que ele tem para fazer e que por final se tornou uma grande virtude, porque é algo tão forte nele que todo mundo reconhece ele por ser aquele cara que ele é. Então o Rei de Ouros é como se fosse uma árvore bem antiga, bem sólida, com raízes bem profundas, que você sabe que você pode ir para onde for, mas que quando você voltar, aquela árvore vai estar lá no mesmo lugar, super grande, desenvolvida e cheia de galhos e de folhas e flores novas, porque ela está lá sempre construindo, crescendo e se desenvolvendo.
Um dia ele foi uma pequena semente, mas aquela semente foi crescendo, crescendo, crescendo até que se tornou uma árvore centenária, enorme, que passa, sabe, poder, que passa confiança, que passa imponência no seu jeito de ser. Então, ele é como se fosse aquele grande fazendeiro, aquele homem que tem um grande contato com a terra, que sabe sentir a realidade. Ele pode sim ser teimoso, pode ser intransigente, mas ele é um rico em todos os sentidos. Rico em conhecimento, rico em sabedoria, rico em vivências, rico em experiências. Ele é o rei de ouros. Ele tem total controle sobre a terra, ele domina a terra. Obviamente, dependendo da pergunta que você fez, pode ter vários sentidos isso, mas essa é a principal essência do Rei de Ouros. Indo objetivamente para a carta, a gente pode ver que o céu ele é dourado, representando aí que toda essa riqueza que ele possui foi dada a ele por Deus, pelo mérito que ele faz por possuir. Então essa riqueza não é uma riqueza que corrompe ele, é uma riqueza que Deus deu a ele para que ele transforme a realidade e faça o mundo ser um local melhor. A gente vê que o trono dele tem vários touros ornamentados, já que touro lá na antiguidade era um grande símbolo de virilidade. Se você tinha um touro, você tinha posse, se você tinha um touro, você tinha vacas, e você conseguia ter leite, então você já estava à frente de todo mundo. E os touros eram os animais que eram utilizados para puxar o arado, que foram responsáveis por fazer toda a revolução agrícola, já que a terra da Europa é uma terra muito cheia de pedregulhos. E quando a gente planta algo numa terra cheia de pedra, geralmente as raízes dessa planta não conseguem se aprofundar e ela acaba secando. Então, por isso que é tão importante passar o arado, revolver a terra e tirar as pedras num solo como o de lá, para que você possa fazer o plantio. Então, esses touros aí representam um domínio sobre a terra, a revolução que o homem teve quando ele conseguiu dominar a terra, dominar a agricultura, e ele deixou de ser um caçador no sentido nômade para ser um caçador-coletor e para ser um caçador que faz todo o processo de plantio. E se vocês observarem a roupa dele, tem várias uvas, tem várias parreiras de uva. Lembrando que a uva, lá naquela época, tinha muito valor agregado. Com uva dava para você fazer suco, dava para você fazer vinho. Se você soubesse trabalhar bem o vinho, poderia se tornar um vinho muito caro, que os reis iriam comprar e por aí vai. Então, de novo, muito valor financeiro agregado. A roupa dele tem várias folhas, como se ele fosse parte dessas uvas, como se ele fosse parte desse vinho. Lembrando que o vinho é a essência mais pura, diríamos assim, de uma uva. É uma bebida elaborada, não é só o suco da fruta. Foi fermentado, foi maturado, foi colocado no lugar certo. Então, de novo, fala aqui sobre conhecimento para poder aproveitar absolutamente tudo da planta. Sabe aquela pessoa que pega a casca da uva, faz uma coisa, pega o suco da uva, faz uma coisa, e faz sabonete, faz, sei lá, essência e transforma em creme para pele e transforma de todas as formas possíveis tudo que a fruta dá? Então, esse seria o Rei de Ouros, que usa todo o conhecimento e a experiência dele para poder transformar aquele fruto em todas as possíveis nuances que aquilo ali pode dar. Se vocês observarem, o trono dele é de uma pedra escura, como se fosse um granito, como se fosse um mármore negro, se é que existe, uma pedra vulcânica, como se fosse algo que saiu das entranhas do profundo da terra, um bloco sólido, rígido, estruturado, confiante, embasado. E se vocês observarem, o pé esquerdo dele foge debaixo dessa túnica aí toda pomposa, toda de tranquilidade, tem ali um pé de guerreiro. Geralmente os reis de ouro são extremamente pacifistas, são extremamente tranquilos. Eles querem um tempo de bonança, de tranquilidade, de paz no reinado deles, porque eles sabem o quanto a guerra é sanguinária. Eles geralmente são reis que querem manter aquilo que já foi conquistado e geralmente não são tão ambiciosos de querer pegar mais terra, porque eles sabem o quanto aquilo dá de problema. Então por isso que ele é um rei mais voltado para a terra e para o que ele já tem e tirar tudo que
que é possível daquilo que ele já tem. Mas, é óbvio, ele é um rei. Se for preciso ir pra guerra para defender o que é dele, ele vai. Ele vai ser aquele rei que vai ficar tranquilo no lugar dele e só vai ir pra guerra se alguém provocar a guerra. Mas geralmente ele é um rei que não vai ele provocar a expansão do território dele. Ele geralmente espera alguém vir atacar ele e aí, se a pessoa atacou, ela aqui se lasque, como diz no popular, ele só vai desistir da guerra, quer dizer, ele só vai parar quando ele vencer e quando ele anexar aquele território para ele mostrar quem é que manda nessa porra toda. Então, por isso que ele tem um pezinho ali cheio de armadura para mostrar, olha, eu tô aqui, eu sou pacifista, eu sou quieto, quero aproveitar só o que é meu, mas não pisa no meu calo, porque se você me provocar, tu vai entender com quem é que tá se metendo. Eu gosto de dizer que o Rei de Ouros é aquele cara que vai chegar assim e vai falar, olha, não mexe comigo, porque se tu mexer, eu vou te ensinar como é que o diabo faz o inferno pegar fogo. E ele vai mesmo te ensinar. Então, não mexam com o Rei de Ouros. Não é porque ele é pacifista, não é porque ele não quer briga que ele não sabe brigar. Como diz outra frase que eu gosto muito, si vis pacem para bellum, que significa, se você quer paz, esteja preparado para a guerra. Porque muitas vezes para você ter paz na sua vida, você precisa vencer algumas guerras necessárias antes que elas percam o controle. Esse negócio de colocar para debaixo do tapete para resolver depois não é muito a vibe do Rei de Ouros. Se for necessário bater, ele vai bater e vai bater para doer. E de novo a gente vê aqui muitas plantas ao redor do trono dele, representando aí toda essa abundância material e física. Se vocês observarem também aqui, tipo, na região central tem toda uma estrutura de pedra atrás do trono dele, mostrando que o reinado dele é um reinado realmente muito estável. O trono dele basicamente não tem como sair desse lugar de tão firme que tá no solo, e ainda dá pra ver que ele tá num local alto, num local de olhar amplo e que ele consegue ver tudo antes mesmo que aconteça, afinal ele é o senhor do tempo. Ele sabe brincar com o tempo para conseguir tudo o que ele quer. Finalmente, a gente vê a roupa dele avermelhada. Vermelho, já expliquei para vocês, é riqueza financeira e material, já que é um tecido muito caro. A coroa dele de puro ouro. Ele tem uma coroa de louros na região da testa, representando que ele é vitorioso não só física e materialmente, mas também espiritualmente, já que a coroa de louros era geralmente um símbolo dado pelo deus Apolo para aqueles homens virtuosos que venceram grandes desafios. E a coroa dele, se vocês observarem, tem flores vermelhas, 3 flores vermelhas representando o equilíbrio com a matéria e também ali a parte dourada representando o equilíbrio com o espiritual e o mais puro possível. Então, de novo, o Rei de Ouros não é aquela visão deturpada que vocês viram eu explicar no começo. Ele, em essência, representa a perfeição do domínio e do controle do elemento terra. Não se deixe enganar por quem não estuda tarô. Ele pode ser visto e interpretado como um homem ganancioso, etc., já que a maioria dos homens são? Pode, mas na essência da carta, a carta não é isso. Não representa isso e ponto. Representa total domínio e controle sobre o elemento terra. É isso. Espero que vocês tenham entendido, me acompanhado, que vocês tenham internalizado para a vida de vocês o que é controlar o elemento terra. Leiam lá o livro que eu sugeri, Prosperidade, Fazendo Amizade com o Dinheiro, de Laís Ribeiro. Reflitam sobre o dinheiro na vida de vocês, sobre as crenças que vocês têm sobre o dinheiro e se vocês querem continuar brigando com eles ou se vocês querem se tornar grandes amigos do dinheiro. Tenho certeza, se vocês seguirem pelo caminho de dominar o elemento terra sem se deixar ser dominado por ele, eu tenho certeza que vocês vão ver que o dinheiro pode ser utilizado para coisas incríveis, até mesmo para sua evolução espiritual, se você usar ele para conhecimento, aprendizado e boas experiências que nutram o seu espírito com educação, aprendizado e sabedoria. Eu tenho certeza que se vocês seguirem esse caminho sóbrio do Rei de Ouros verdadeiro em essência, vocês vão conhecer e entender que o sucesso é a única possibilidade.